Vamos analisar o que foi cobrado no último edital de 2011. Lembrando também o seguinte, eu recebo muitas dúvidas em relação aos cargos, né, às atividades dentro dos Correios. O último concurso de 2011, nós tivemos para 3 atividades, tá? Todas essas atividades são agentes dos Correios. Então, dentro da função do cargo de agente dos Correios, nós temos 3 divisões, que são os atendentes, os carteiros e os operadores de triagem e transbordo. Para carteiro e atendente, nós teremos concurso nesse próximo edital. Para OTT, que é operador de triagem e transbordo, provavelmente nós não teremos. Por quê? Porque esse cargo já está em extinção. Então, no lugar dele foi colocado uma atividade de suporte, que é aquela pessoa que fica ali dando suporte administrativo nas agências dos Correios, tá bom? Então, presta bastante atenção. No último concurso de 2011, a grade curricular, né, a grade das disciplinas são comuns para todos os cargos. Ó, veja bem, ó, coloquei aqui, ó, para todos os cargos. Então, quando você está estudando para carteiro, é a mesma coisa de você estar estudando para o suporte e também para atendente. O edital, as matérias são as mesmas para os 3 cargos, ou seja, para as 3 atividades, já para quebrar essa objeção aqui para vocês. E o que foi cobrado no último concurso? Vamos lá. Língua portuguesa, matemática e informática, tá? E um detalhe bem importante, essas 3 disciplinas, elas são cobradas em 99,9% de qualquer prova de concurso público, qualquer uma. Então, ou seja, quando você estuda, por exemplo, para o concurso dos Correios, é a mesma coisa de você estar estudando, por exemplo, o INSS, para a PF, para a PRF, para o TJ São Paulo, quem mais aqui? Para o IBGE, dentre outros. Olha só que interessante. Língua portuguesa. Compreensão e interpretação de texto. Cai em qualquer prova. Ortografia, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras, né, que você saber um pouquinho mais o que é um pronome, um verbo, uma preposição, uma conjunção, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, tranquilo também, né, que são 10 classes de palavras. Você precisa dominar as classes de palavras, saber o que é um artigo, uma preposição, um pronome, um adjetivo. Você precisa, tá? Não tem como você ir para sua prova sem saber isso. Por quê? Porque se cair, por exemplo, uma questão aqui, ó, análise sintática, ó, sintaxe da oração e do período, você vai ter muita dificuldade de resolver. Por quê? Porque ela está inteiramente ligada com a parte morfológica dentro das classes de palavras. Tá entendendo? Então é em etapas que você precisa estudar. Matemática, pessoal, é a mesma coisa, tá? Olha só, equação, expressões numéricas, números reais, mínimo múltiplo comum, números relativos inteiros e fracionários, operações e propriedades, o MDC, o MMC, cara, tem tudo aqui, ó, sistema de medida, regra de 3, que mais aqui, ó? Grandeza diretamente e inversamente proporcional, que mais temos aqui? Sistema métrico decimal, cara, matemática básica. Pessoal, isso daqui que vocês estão vendo é matemática básica. Lembrando que esse conteúdo aqui é de ensino médio completo. Eduardo, eu posso fazer essa prova sem ter concluído ainda? Pode, sem problema nenhum. Mas no dia da contratação, que é o dia da posse, você tem que comprovar 18 anos de idade e também a conclusão do seu ensino médio, tá bom? Então, esse ano aqui não tem problema nenhum de você continuar estudando ensino médio. Eduardo, eu não terminei ainda, só ano que vem. Faz um Enseja, né? Um Enseja bem rápido aí, para você concluir o seu ensino médio, mas todo esse conteúdo é de ensino médio. E essa matemática é uma matemática básica, uma matemática simples, tá? Agora, pessoal, informática, tá? Informática, ela tem um problema um pouco sério. Por quê? A informática, como é uma área tecnológica, ela vai evoluindo, tá? Ela sempre vai estar em evolução. Tanto é que as videoaulas que a gente vai produzir aqui no nosso projeto são videoaulas atualizadas, com aquilo que a gente tem tendência que vai ser cobrado na próxima prova. Mas, se você prestar atenção, é o básico também de qualquer prova. O que cai lá? Word, Excel, PowerPoint, internet, né, que são os conceitos, os navegadores, as tecnologias, sistema operacional, que no caso aqui
foi o Windows XP e o Windows Vista. Provavelmente para esse próximo concurso não será cobrado o XP e o Vista, vai ser o Windows 8, 10, alguma coisa desse tipo, ou até o Windows 7 talvez, tá? Componentes de hardware e software, conceitos básicos de computação. Então dá para ver aqui que o conteúdo programático de informática é muito enxuto, é muito tranquilo, pessoal. Você estudando isso aqui com calma, praticando como? Por questões, teoria e também prática, tá? Por exemplo, se você vai estudar Word, Excel, PowerPoint, teste no seu computador. Se tem lá uma questão de digitação, sei lá, alguma coisa de formatação no Word, vai responder a questão, mas também testa no seu notebook, no seu computador. Se tem uma questão que tem uma fórmula, por exemplo, dentro do Excel, faz a questão, mas teste também no seu computador. Então, essas disciplinas, as 3 matérias, na verdade, elas são muito práticas, pessoal. Você tem que mais praticar do que ficar no campo da teoria. Como que foi aí a divisão de questões da última prova, tá? A nossa prova teve 60 questões, tá? De 2011, 60 questões de múltipla escolha, tá? Então teve lá alternativa A, B, C, D ou E e apenas uma alternativa era correta. 20 questões de informática, 20 de matemática e 20 de língua portuguesa. Então, eles fizeram questão de colocar a mesma quantidade de questões para cada disciplina. Eduardo, você acredita que esse próximo edital vai vir desse jeito aqui? Talvez sim, talvez não. Eduardo, outra pergunta. Você acha que vai ser acrescentada outra disciplina? Pode ser que sim. Eu aposto que vai ser acrescentada o Código de Ética dos Correios, tá? O Código de Ética dos Correios provavelmente vai estar nesse próximo edital. Agora, essas matérias aqui com certeza estarão, tá? Lembrando que essa prova é de caráter eliminatório e classificatório. O que isso quer dizer, Eduardo? Se você não atingir no mínimo 50% da prova, você está automaticamente eliminado. Tá? Então são 60 questões. Se você não acertar no mínimo 30, você está eliminado do concurso dos Correios. Mas você precisa acertar no mínimo 50%, acertou acima de 50%, aí entra na parte classificatória. O que isso quer dizer, Eduardo? Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Então, por exemplo, vai abrir para uma região 10 vagas. Tá? Então é a ordem classificatória, tá? Então do primeiro até o 10º colocado está dentro do número de vaga. Daí para baixo são suplentes ou cadastro reserva, tá bom? Onde os Correios pode ou não te chamar para poder trabalhar. Beleza? Tranquilo? Então, caráter eliminatório e classificatório. Lembrando também o seguinte, a última prova dos Correios, que foi para atendente, carteiro e também o OTT, que é o operador de triagem e transbordo, teve prova de 3 horas e 30 minutos, tá? Então, são 60 questões para você resolver em 3 horas e 30 minutos, sem redação, tá? Eduardo, mas você acredita que pode vir redação nesse próximo concurso? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho pouquíssimo provável ter redação, mas a gente não duvida de nada, né? Mas eu acredito que não venham, tá? Lembrando também que essa prova é uma prova objetiva, tá? De múltipla escolha e você tem que ir lá fazer a sua prova. Eduardo, mas para OTT e carteiro teve o TAF, que é o teste de aptidão físico. Exatamente. Como o OTT a gente não vai ter mais, mas teremos para carteiro, então para esse próximo concurso você vai fazer a prova objetiva e depois, né, os melhores colocados vão fazer também o TAF, né, que é o teste físico, tá? Apenas para carteiro, tá? O atendente e o suporte não tem teste físico. E o legal também, pessoal, é o seguinte, o último concurso, para a atividade de atendente comercial e também operador de triagem e transbordo, a prova foi no período da manhã, tá? E o de carteiro foi no período da tarde. E o que isso significa? Que provavelmente dá para você prestar 2 provas. Provavelmente, porque eles podem mudar essa regra no próximo concurso, tá? Mas, pela quantidade de pessoas, né, que é muita gente que vai prestar esse concurso, eles gostam de dividir.
uma galera no período da manhã, né? Geralmente eles colocam 2 cargos de manhã e 1 cargo no período da tarde. Então, se tiver essa brecha, essa oportunidade, dá para vocês prestarem para 2 cargos diferentes, né? Então tem mais possibilidades de ser aprovado nesse próximo concurso, até porque o conteúdo é o mesmo, tá? O conteúdo é o mesmo.